Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui de entrevistas na BMC News, sempre com as maiores referências do mercado, gestores, empreendedores que estão transformando o nosso país. Lembrando que a gente está aqui agora, nesse momento, ao vivo na BMC News, mas também você pode acompanhar na sequência na sua plataforma de podcast preferida. É só procurar na sua plataforma da BMC Talks com o Marcos Saravari. Toda semana tem programa novo, você pode ouvir quantas vezes você quiser, tá bom? Então a gente vai começar o nosso bate-papo aqui muito especial dessa noite com o Márcio Marques, né, um dos sócios responsáveis pela Reag Investimentos. Ô Márcio, muito boa noite. Falei corretamente, é Márcio Marques, né? Saravari, boa noite. Prazer imenso estar falando com vocês aqui, estar participando desse bate-papo. Na verdade, é Márcio Marques. Perfeito. O ele um é normal, né? Perfeito. Muito bom. Prazer, Márcio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui na BMC News, para a gente falar um pouquinho sobre investimento, estratégia. Não tem como falar de política, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Mas antes de falar um pouquinho sobre a Reag também, sobre o trabalho de vocês no dia a dia, eu gosto de falar aqui sobre um pouco de quem está por trás de uma cota, de uma empresa, quem constrói realmente as empresas, e conhecer um pouquinho do Márcio, né, um pouquinho dessa carreira, como chegou até aqui, por que tomar a decisão de se tornar empreendedor, de ser sócio, de ter a sua própria empresa, enfim, falar um pouquinho também dessa parte de pandemia, da parte acadêmica, né, como construiu realmente toda essa história, para a gente conhecer um pouquinho do Márcio, né, e depois a gente começa a falar também da Reag e também de investimentos como um todo, né? Legal, Saravari, obrigado. Assim, antes da gente falar um pouquinho do Márcio, em nome da Reag, a gente agradece esse convite, né? Para a gente é uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar participando aqui com vocês, né? E falando um pouquinho aí do que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Apesar de eu ser um dos sócios mais recentes que chegou na casa, né? Mas a Reag ela já tem uma história já de bastante tempo e um time muito bacana que a gente vai ter a oportunidade de falar de alguns deles aqui durante o nosso bate-papo, tá? Mas assim, falando do Márcio, rapaz, essa barba aqui um pouquinho branca aqui, essa falta de cabelo, ela na realidade ela acaba ajudando aí a construir um pouco da história, né? A gente está agora em 2022, eu comecei no mercado financeiro ainda muito jovem, ali com 17 anos, né? Lá em 1991, né? Comecei numa grande corretora, né? Eu sou carioca, só que eu sou um dos sócios da Reag, que a turma brinca que eu moro mal, né? Mas eu moro no Nordeste, eu fico no Nordeste, na realidade. E aí comecei a carreira profissional numa grande corretora no Rio de Janeiro, né? Comecei lá atrás como office boy dessa corretora, né? E tive a oportunidade ali ao longo do período que eu fiquei nela de estar crescendo na carreira, né? Depois de um tempinho a gente passa ali para analista e depois a gente passa para operador de mesa e operador de pregão. Né? Então, já lá nos anos 90, lá a gente trabalhou no Rio, trabalhou em São Paulo, né? Fiz parte da turma de operador que correu ali um bocado ali daquela confusão de sindicalista no começo das privatizações, né? Aquela confusão toda de bolsa de valores, de privatização das primeiras estatais, né? Então, a gente teve a oportunidade de Rio, São Paulo, depois eu retorno para o Rio de Janeiro, trabalho em algumas outras corretoras. E no começo dos anos 2000, eu tive a oportunidade e o convite de ir para banco de varejo. Era um banco que estava chegando recentemente no Brasil, que era um banco espanhol, o Bilbao Vizcaya, que depois acabou sendo comprado lá pelo Bradesco, né? Então, a gente teve a oportunidade de estar no banco de varejo. E nesse banco de varejo, a gente recebe convite, depois de 5 anos, ali de Rio de Janeiro, 5, 6 anos, de migrar para o Nordeste. Né? O banco, ele tinha... o meu gerente regional, na época, que tomava conta de 3 estados. E tinha um dos estados que tinha uma agência grande e precisava de uma pessoa bom na área de crédito. Né? Então, a gente recebeu o convite para poder vir para o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, eu passo a ser gerente geral de uma agência do banco. Depois migro para Pernambuco, migro para Recife. Passo 2 anos em Recife. Né? Durante 3 anos, cuido da área de rede de crédito dessa própria regional, no estado do Rio Grande do Norte também, e ajudando alguns amigos dos outros estados que compunham a nossa área de atuação, que era Paraíba e Pernambuco. E durante 3 anos a gente teve a oportunidade ali de trabalhar crédito, né, para varejo, para middle. E quando a gente veio pelo banco para o Nordeste,
a gente ainda na época não tinha uma plataforma de corporate, né? Então a gente teve a oportunidade também de atuar no crédito para corporate, né? Atendendo algumas demandas pontuais de algumas empresas na região, lá na época dos anos 2000, né? Fiquei no banco até 2014, resolvi sair, pedi demissão do banco, monto a minha própria empresa, né? Um período extremamente turbulento da economia nacional, aquela confusão toda de impeachment do governo Dilma Rousseff, né? E nesse momento a gente começa a ajudar as empresas que a gente atendia no crédito, já fora do banco, a modificarem um pouco o perfil do seu endividamento, né? Trabalhar um pouco melhor desde alongamento de passivo, né? Desde melhoria de custo de dívida, apesar de todo o estresse que foi na época. E um pouco mais à frente, o mercado ele começa a normalizar um pouco mais, ou talvez normal no Brasil seja uma coisa mais difícil, né? Mas começa a ficar talvez um pouco mais calmo. E aí a gente começa a voltar a estruturar crédito novamente. Então a gente começa a estruturar crédito para o setor de real estate e a gente começa a estruturar crédito para o setor de energia renovável. E estando no Nordeste, estruturando crédito para o setor de real estate e energia renovável, eu me associo a uma grande profissional do mercado, que é a Kátia Moroni, que foi diretora de alguns bancos durante bastante tempo, vice-presidente, já estava fora do mercado bancário. E no meio do caminho a gente recebe convite, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar desse momento da REAG, né? A gente recebe convite para entrar para o time de sócios da REAG e montar a parte de estruturação de distribuição, né? Já que a REAG está num momento extremamente interessante, crescendo muito, né? E aí a gente passa a fazer parte do time de sócios da REAG metade do ano passado, em 2021, no meio dessa confusão toda de pandemia, né? A gente vem para dentro do time REAG, que está montando uma estrutura fabulosa, né, com grandes profissionais, e aí a gente começa a atuar na REAG, né, como sócio e na área de distribuição. A Kátia como head da área de distribuição, eu atuando junto com ela ali, e agora a gente incorporou mais uma profissional também no nosso time, que é a Denise, atuando especificamente na nossa área de sales, né, de distribuição. Resumindo um pouco, essa é a longa história curta, né, aí de 31, 32 anos aí de mercado financeiro. Muito bom. Pô, Márcio, até ouso dizer que a história do Márcio Marques aqui confunde um pouco com a história do mercado de capitais, do mercado financeiro brasileiro. Tem uma história bem bacana. A gente acompanhou, na realidade, né, Saravalho, a gente teve a oportunidade de acompanhar muita coisa diferente, né? A gente acompanhou um mercado totalmente incipiente, né, começando, querendo se desenvolver. A gente acompanha ali toda essa transição de governo, Collor, depois Tamar Franco, Fernando Henrique, né? Todos esses desafios que a gente tem na economia brasileira, né? Eu até brinco com a turma que a gente tem uma coisa no Brasil que a gente teima em trazer muita dificuldade, né? Para a gente poder crescer e se desenvolver, né? Então a gente vem acompanhando o mercado de crise em crise, dificuldade em dificuldade, né? Reestruturação em reestruturação, né? E hoje a gente tem a grata surpresa de ver o mercado de capitais no Brasil se desenvolvendo dessa maneira formidável que ele está, né? É lógico que tem um espaço gigantesco para a gente poder crescer, para a gente poder desenvolver, né? Mas áreas que até então não eram contempladas pelo mercado, a gente vê de uma maneira fantástica esse boom de desenvolvimento, principalmente o agro, né? O mercado de real estate está avançando cada vez mais a gente tem investidores em fundos imobiliários, né? E a gente tem aí a grata oportunidade ao longo da carreira de estar acompanhando todo esse movimento de crescimento e de desenvolvimento, né, do mercado financeiro nacional. Isso é muito gratificante, né? Começando ali como office boy, né? E hoje, ao longo de 32 anos de carreira, aí, chegando como sócio de uma das principais gestoras no Brasil, né? O pessoal está cobrando aqui o livro, né? Cadê o livro do Márcio Marques? Dá para sair um... Rapaz, eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo, né? Mas assim, eu estou escrevendo ali. Comecei a fazer algumas coisas, mas aí você começa aquele problema, né, o Saravalho? Família, né? Trabalho, outras atividades, né? E aí você vai colocando ali, você vai fazendo uma página hoje, meia página, você vai escrevendo algumas coisinhas ali, mas é uma coisa que passa na nossa cabeça, né? A gente já viu tanta coisa que acho que vale a pena colocar realmente num papel. Já queremos um exemplar aqui. Vai ser um prazer. Estaremos lá cobrando o lançamento. Márcio, agora a gente vai começar aqui com as perguntas mais difíceis aqui no BMC Talks. A gente costuma
jogar a lenha na fogueira, colocar fogo no parquinho. E aí, eu vou começar com uma pergunta, já vou começar do mais difícil para o mais fácil, né? Porque senão fica... já deixa avisado, né? Mas olhando para essa história do Márcio, né? A gente teve, como você falou, mudança de presidente, o presidente já subiu, já caiu, já mudou de moeda, a bolsa já subiu, já caiu, recessão, enfim. Olhando para esses últimos 30 anos, vamos dizer assim, qual que foi o momento mais difícil para você, associado ao mercado, não necessariamente pessoal, mas associado ao mercado financeiro, né? E não necessariamente associado à economia como um todo, mas é aquele momento que você fala assim, pô, realmente estamos dando passo para trás, né? Porque agora a gente vê alguns números, né, evoluindo, pessoas vindo para a bolsa, enfim, toda essa parte aí de plataformas, tem alguns pontos bastante positivos. Mas qual que foi o momento mais desafiador também? A gente lembra da pandemia 2020, 2021, ainda estamos, né? Como é que, olhando para o Márcio profissional do mercado financeiro, qual que foi o momento aí nesses últimos 30 anos mais complexo, né, em termos de realmente desafios para a carreira, para o mercado financeiro? Olha assim, o Saravalli, eu posso, assim, isso é uma opinião, enfim, pessoal, Márcio, desse tempo todo de caminhada, acho que eu posso destacar, talvez, ali, 3 momentos, né, que a gente talvez tenha sentido e sofrido um impacto muito maior, né? Acho que primeiro o problema do subprime americano, né? Eu estava num dos grandes bancos de varejo do Brasil, onde a gente falava todo dia para poder emprestar, né? Emprestar. Sim. E no belo dia a gente vira a chave e fala captar. Né? Então, assim, o mercado realmente ali sofreu, foi chacoalhado. Eu coloco também, acho que um segundo momento, e aí de grande dificuldade para o Brasil como um todo, eu acho que o segundo mandato ali de Dilma Rousseff, né, onde a gente teve talvez o pior nível de recessão de toda a história do Brasil. Perfeito. E o impacto da pandemia, os primeiros 3 meses da pandemia, também ele foi uma coisa muito surreal, porque o mercado, ele, num dado momento do tempo, ele não conseguia precificar o risco, né? O mercado, ele vive de precificação, a gente precifica qualquer tipo de risco, você consegue precificar, né? Você precifica e você coloca lá o valor do ativo de acordo com a estratégia, com o investidor, ou enfim. Só que no começo da pandemia, os primeiros 3 meses, e no contato efetivamente diário, tanto com gestoras, e eu ainda não estava na REAG, mas a gente já tinha uma estrutura de operação já montada e fazendo algumas coisas. Num dado momento do tempo, com quem a gente falava, o pessoal falava, Márcio, segura um pouco, porque a gente não consegue precificar. A gente não sabe o que está acontecendo, não sabe até onde vai, não sabe o que é isso, né? Então, assim, todo mundo pediu para segurar. Segura um pouco, para a gente poder entender o que de fato está acontecendo. Né? Então, assim, nesse tempo todo que eu efetivamente tenho de mercado, eu acho que eu destacaria esses 3 momentos, tá, o Saravalli? Acho que foram, assim, sim. Mais impactantes nessa minha história até hoje, tá? E quando você provavelmente estava se associando à REAG bem ali, ou muito próximo, enfim, ainda com a parte da pandemia, você não pensou muitas vezes, pô, agora que eu vou virar sócio no meio desse turbilhão, né, enfim... podia estar num lugar, num porto seguro, porque você vira sócio, você vira empreendedor também, né? Você também está correndo risco ali. Como é que é essa sensação também do lado do empreendedor, né? Olha só, uma das coisas interessantes é o seguinte, e a gente acaba vendo muito isso, né? Quando a gente tem ali o começo da pandemia, que o mercado acaba tendo uma dificuldade de precificar, porque não sabia muito claramente o que estava acontecendo, você passa os 3 primeiros meses ali com um pouco mais de dificuldade, né? Então você efetivamente está enxugado, quem tem o dinheiro senta um pouco em cima, espera de fato o que está acontecendo para você começar a se movimentar novamente, tá? Depois que esses primeiros 3 meses eles começam efetivamente ali a avançar um pouco mais, o mercado ele já começa a precificar, né? Entende que não é o fim do mundo, né? O mundo não vai acabar, né? E que é uma situação que a gente efetivamente precisa conviver porque a economia ela não pode parar, tá? Porque na realidade a economia é o carro-chefe, ela é o motor de funcionamento da sociedade. Né? Então, assim, você precifica e você volta a andar. Né? E uma das coisas que a gente sempre brinca é o seguinte, né? O dinheiro ele não some. O dinheiro, na verdade, ele muda de mão. Né? E aí, quando a gente tem a oportunidade, né, de vir para uma casa, né, do tamanho da REAG, com a história da REAG, né, a gente enxerga nisso, e acho que eu, como a maioria dos brasileiros, ou grande parte dos brasileiros,
acaba enxergando nas adversidades oportunidades, né? Então, a gente enxerga, né, neste movimento que a empresa está fazendo, né, de trazer profissionais mais sêniores para dentro de casa, né, como efetivamente a janela de oportunidade que ela também enxerga no mercado. Né? O mercado brasileiro ele é um mercado resiliente, né? É um mercado que a gente vem ao longo do tempo se acostumando com grandes desafios, se acostumando com grandes provocações, se acostumando com grandes dificuldades, né? Mas a gente aprendeu ao longo desse tempo sobreviver no mercado. Então, a gente entende que o movimento da REAG, né, o nosso movimento ir para lá, né, participar efetivamente, a gente enxerga como uma grande oportunidade, né, nesse momento em que o mercado está enxergando talvez muito mais dificuldades. E é isso uma das coisas que o Mansur fala, que é o nosso sócio majoritário, né, que o mercado está repleto de oportunidades. Né? Basta a gente ter aí efetivamente a capacidade de enxergar onde elas estão e fazer o melhor trabalho possível para poder desenvolvê-las. Né? Então, a gente enxergou nesse movimento uma grande oportunidade. Muito bom. O Marcos, para quem está acompanhando ao vivo aqui, eu só passar um recado também, lembrar de se inscrever no nosso canal, que falta pouquinho para a gente bater os 41 mil inscritos aqui no YouTube também. Márcio, só para a gente falar um pouquinho também de REAG, entender um pouquinho das operações, vocês têm alguma especialidade? Eu vi também que você passou muito por crédito, principalmente, né? Você também traz essa bagagem, como é que é o dia a dia? Qual que tem algum foco principal na REAG para a gente começar a falar um pouquinho também da atividade hoje da REAG? Lembrando que o site oficial é reag.com.br, né? Isso. Bom, a REAG, agora em 2022, ela completa 10 anos. Ela é uma casa que nasceu lá em 2012, o Saravalli, muito voltada em cima da experiência do Mansur, né, de ser um cara do mercado de real estate. Tá? Então, ela é uma empresa que ela nasce ali voltada mais numa gestão efetivamente patrimonial, imobiliária, trazendo toda essa bagagem que ele vem ao longo do tempo desenvolvendo. E ela começa a fazer efetivamente gestão patrimonial, tá? Ao longo desse tempo. E aí, volto a dizer, né? Ela começa a enxergar no mercado oportunidades que outros talvez demoraram mais a enxergar ou talvez não enxergaram. Né? Então, assim, de uma empresa de gestão patrimonial, ela passa a ser uma asset, ela vai trilhando todos os caminhos, todos os caminhos de crescimento e de desenvolvimento, e até ela se tornar hoje efetivamente uma máquina que ela é. A gente é uma operação totalmente verticalizada, a gente tem a parte de gestora, a gente tem a parte de... A gente tem a asset, a gente tem a parte de wealth, a gente tem a parte da securitizadora dentro de casa, a gente tem efetivamente toda uma estrutura que, conforme a gente brinca dentro de casa, a gente atende o cliente em todas as suas necessidades. Né? Ou seja, o cliente da REAG, os grupos econômicos que a gente atende, as famílias que a gente atende, hoje eles encontram dentro da REAG um grande hub financeiro de solução para as suas demandas. Sim. Pode ficar à vontade, se quiser tomar uma aguinha. Ô Márcio. Obrigado. Eu peço desculpa, acabei pegando essa gripe aí. Caramba. Mas tá tudo bem, tá? A saúde tá... Como é que tá levando a gripe aí? Já tá terminando já? Não, tô bem melhor. Perdão, um pouquinho de tosse ainda, mas bem melhor. Ô Márcio, só para a gente falar então dos fundos, né, da gestora principalmente, vocês têm fundos também de investimentos abertos, né, hoje, que acho que é um pouco também da parte que você toca na parte de distribuição. Então eu queria falar um pouquinho sobre esses fundos, né? Você tem aqui também fundos multimercado, fundos de ações, enfim, de uma forma geral, falar um pouquinho sobre eles, um pouquinho também enfim, das características dos principais fundos, acho que é aberto, fora toda a parte que você falou de wealth, enfim, de consultoria, mas a parte, acho que principalmente de fundos, para o pessoal conhecer aqui que está nos ouvindo, né? Bom, só trazendo alguns números, o Saravalli da casa hoje, os números agora de novembro, né, atualizados aí pela Ambima, né, a REAG, ela fecha em novembro como a segunda
gestora independente do mercado, né, num universo aí de 794 gestoras, né, a gente está em 17º lugar no ranking da Ambima, mas das independentes a gente está ali em 2º lugar, né, com hoje, com o número de novembro, com aproximadamente ali 56 bi sob gestão. Isso na parte da gestora, legal, né? Na parte de administração, a gente fecha ali novembro em 15º lugar no ranking geral, do universo de 98 administradoras, e em 2º lugar também no ranking aí das independentes. Né? Tanto na gestora como na administradora, ali na parte administradora, a gente tem aproximadamente uns 200 fundos ali entre gestão e administração. Hoje, que a REAG ela acabou enxergando, né? E qual é o movimento que a gente está fazendo, tá? A gente acabou trazendo alguns profissionais sêniores de mercado também para poder compor a nossa operação de fundos líquidos, né? Tem o Otávio Salles, que já é de mercado há muito tempo, foi de tesouraria de banco, e mais outros grandes profissionais com ele atuando também. A gente tem hoje 3 fundos líquidos, a gente está começando a colocar esses fundos em algumas plataformas. A gente, na verdade, alcançou um tamanho que a gente entendeu que era a hora de ir a mercado. Né? A REAG ela cresceu muito para dentro, atendendo as famílias e os grupos econômicos que ela atende hoje, mas ela enxergou que o tamanho que ela tinha era o momento ideal de ir para o mercado, né? Então, a gente tem hoje 3 fundos líquidos que estão indo para a plataforma. A gente fechou agora no final do ano com mais 3 plataformas, com o pessoal da Necton, CM, com o pessoal do Original. A gente também está no B2B do BTG Digital, com os nossos fundos líquidos. A gente hoje tem um fundo que é listado em bolsa, que é um fundo de tijolo, que é um fundo que veio para dentro de casa com um pouco de problema, e aí a expertise dos profissionais que a gente tem dentro de casa, a gente solucionou algumas dificuldades que tinha esse fundo, voltamos a pagar dividendo agora no 2º semestre, né? Ele está listado em bolsa, e a gente está num momento agora, dentro de casa, o Saravalli, e como eu falei anteriormente, que a gente cresceu muito e a gente entendeu que era o momento agora, efetivamente, para o mercado, de aproveitar as oportunidades que a gente tem dentro de casa, né? Então, assim, como a gente atende grandes grupos, né, e algumas estruturas muito interessantes, a gente está no momento agora, efetivamente, nesse primeiro semestre, voltando a falar, né, enxergando as oportunidades no meio das dificuldades, né? A gente acredita que a gente vai ter um ano um pouco mais difícil, mas é um ano que também vai gerar grandes oportunidades, né? A gente já está no mercado há tanto tempo, a gente acaba conseguindo enxergar isso, né? Então, a gente está no momento agora indo ao mercado, captando para um fundo imobiliário para energia, né? A gente está indo ao mercado agora no primeiro trimestre, né? Captando um fundo efetivamente proprietário também para CRI, né? A gente entende que o mercado ele vai ter algumas oportunidades interessantes, né? Então, efetivamente, hoje a gente deve ter alguma coisa em torno de 1 bi de líquidos, né? Desde a parte de ações ali, de multimercado e efetivamente esse fundo imobiliário que a gente tem na B3. Muito bom. Eu estou anotando hoje, aqui... Pode falar. Fica à vontade, né? E hoje, efetivamente, o trabalho que a gente tem feito, tanto eu, Kátia, como a Denise, que chegou agora, né? A gente também tem um grande profissional dentro de casa, que é o Marcelo Fanganiello. A gente acabou montando como se fosse um braço de BI, né? Por quê? Muitas operações que a gente tinha dentro de casa, a gente acabava efetivamente ali montando algum tipo de estrutura, distribuindo ao mercado, e a REAG entendeu que fazia muito sentido você montar uma célula de um banco de investimento dentro de casa, né, no formato de um banco de investimento, né, bem detalhada, bem estruturada, trazendo profissionais sêniores, para quê? Para que você pudesse efetivamente aproveitar de uma forma melhor e objetiva toda essa capacidade que você tem de geração de negócio, né? Então, assim, hoje eu tenho executivos da REAG, né, fazendo originação de operação. A gente tem profissionais em Brasília, profissionais no Rio de Janeiro, a gente tem profissionais na Bahia, a gente tem profissionais em Recife, né? Eu, apesar de estar na área de distribuição, num contato acaba um pouco mais direto com os investidores family office, por estar no Nordeste, né, e por estar hoje no estado,
que tem a maior capacidade de geração de energia eólica do Brasil instalada, que é o Rio Grande do Norte, a gente acaba tendo a oportunidade também de gerar algumas oportunidades de negócio para dentro da REAG, apesar de não ser o foco principal de atuação. Né? Então, assim, montar essa célula e estruturar esse negócio, esse braço efetivamente de apoio, eu consigo canalizar tudo aquilo que passa dentro de casa e a gente acaba recebendo muita coisa todos os dias, né, pelo tamanho que a gestora está, pelo tamanho que a empresa está. Né? Hoje a gente está com aproximadamente uns 105, 110 funcionários, né, dentro de casa. Então, assim, o tamanho que a gente chegou, o tamanho que a gente está, então, chega muita coisa todos os dias. Então, montar uma estrutura mais verticalizada. A gente tem muita gente, muitos profissionais novos e muita gente sênior, então a gente conseguiu fazer uma junção de experiência com agilidade dentro de casa, né? A gente acelera, aí vem o pessoal de barba branca, segura mais um pouquinho, acelera novamente, segura mais um pouco, e aí a gente consegue efetivamente trazer muito mais agilidade, muito mais celeridade, né? E muito mais senioridade às operações que a gente está estruturando. Hoje, dentro de casa também, acho que vale a pena completar, a gente trouxe uma turma de mercado e a gente montou uma parte de FDIC de recebíveis dentro de casa, com uma turma que já era de mercado também bancário, né, com um grande profissional de mercado, que já é de mercado há quase 40 anos, que está lá tocando, estruturando isso, trouxe uma equipe fabulosa, né? Ou seja, a gente acabou aproveitando as oportunidades que o mercado foi dando para a REAG e estruturando isso a partir de dentro de casa e indo para o mercado, né? Maravilha. Márcio, se você conseguir falar rapidinho sobre os fundos em termos de estratégia, né? Eu estou aqui com os multimercados, enfim, eu não sei se aqui no site não conseguindo ver o fundo imobiliário, mas se você puder falar um pouquinho sobre mais as estratégias do FIA, multimercado, fundo imobiliário rapidamente, até para a gente conhecer um pouco mais dos produtos da casa abertos, né? Os líquidos. Bom, legal. Eu vou fazer um pequeno briefing, tá, o Saravalli? Porque efetivamente o gestor desses fundos ele é o Otávio Salles, tá? Mas como a gente participou de um call um pouco antes daqui, né, então ele acabou me lembrando alguns conceitos que eu acho que vale a pena passar e acho que vale a pena você trazer ele e a turma para poder falar um pouquinho especificamente das estratégias e do desenho. Tá? Já é uma turma que também já tem 30 anos de banca, uma turma que veio de tesouraria de mercado, tesouraria de alguns grandes bancos, né, e que traz todo um histórico, né, e uma carreira também fabulosa de sucesso. Tá? Então, assim, dentro dos desenhos que a gente tem, tanto do fundo, dos fundos lá líquidos que a gente tem, né, a gente não quer ser o pior, né, ou a gente não quer ser o melhor, mas também quando o mercado dá uma sacudida, a gente também não é o pior, né, do mercado. Né? A gente é um fundo que acaba trazendo toda essa senioridade da turma que efetivamente hoje faz a gestão e acaba entregando para o nosso cotista um resultado que, se ele não é o melhor que ele pode alcançar no mercado, mas quando o mercado ele acaba sofrendo um pouco mais, ele também acaba não sendo o pior dos mercados. Né? Ele é um fundo que ele já carrega uma estrutura de longo prazo, né? São fundos que já têm um histórico de rentabilidade acumulada ao longo prazo, né? São fundos efetivamente tanto de ações como de multimercado, né? São fundos que efetivamente ali, de ações eles olham muito o cenário macroeconômico. A gente tem um economista-chefe dentro da REAG, né? A gente tem reuniões de comitê da REAG que efetivamente traz toda essa visão de mercado efetivamente para os gestores. Os gestores eles participam e tem voto também de decisão dentro das estratégias, né? E eles acabam efetivamente tanto no fundo de ações como no fundo multimercado, né, aproveitando todas as oportunidades que o mercado dá hoje. Né? Então, a estratégia efetivamente que a gente tem dentro desses fundos, né, se eu não consigo ser o melhor, porque eu tenho sou um pouco conservador dentro da minha estrutura, né, eu prefiro dar muito mais segurança para o cliente do que efetivamente uma altíssima rentabilidade, mas se eu tiver um problema no caminho, ele também vai sofrer uma perda muito grande. Esse é o meu objetivo. A gente acaba sendo um pouco mais conservador nas estruturas, mas eu acabo, via de regra, sendo um fundo que acabo sempre alcançando ali o meu benchmark, né, de referência daquilo que efetivamente a gente se propõe a entregar, tá, para o mercado. Né? O fundo que você não viu, o que está na Bovespa, né, ele é o REMAI 11. Ele é um fundo de tijolo. Ele tem alguns ativos dentro dele, como eu te falei, foi um fundo que veio para casa.
a gente deu uma consertada, né? A turma de gestão efetivamente fez um trabalho fantástico, né? Fez alguns ajustes, acabou sofrendo porque um fundo de tijolo ele sofreu com a pandemia, né? Grandes fundos eles tiveram ali um problema ali de vacância, né? E a gente talvez ali não tenha sido diferente, mas eles fizeram alguns ajustes, né? Fizeram um trabalho muito bem feito e o fundo ele volta a pagar novamente dividendos, né? No segundo semestre. E é um fundo que a gente está pensando talvez agora no primeiro trimestre, segundo trimestre, talvez fazer um follow-on dele, fazer uma nova captação para ele, porque ele começa novamente a voltar a pagar dividendos, a dar resultado, né? O coordenador líder anterior também está empolgado com a possibilidade, porque efetivamente o problema que ele teve lá atrás, ele acaba não tendo na REAG e a turma acaba voltando a receber dividendos, né? Uhum. Então isso traz também uma segurança e traz efetivamente uma grande valorização da própria marca da REAG, né? Como uma casa que efetivamente consegue solucionar muitos gargalos aí do mercado. Que ele tem? Que tijolo que ele tem? Ele tem um prédio comercial, ele tem uma empresa logística e ele tem também um shopping em São Paulo. Não é um shopping grande, né? Talvez, bom, eu estou no Nordeste, talvez a gente tenha uma diferença ali. Talvez algumas pessoas podem dizer que talvez seja um pouco mais uma galeria, né? Mas tem um volume ali expressivo de aluguéis, de lojas alugadas, tem um prédio comercial, corporativo e tem um galpão logístico dentro da estrutura dele. Tá. Uhum. E só para a gente ir entrando um pouquinho em termos de visão, de estratégia, não para os fundos e para casa também, mas de uma forma geral, como é que vocês estão vendo esse ano de 2022 no sentido assim, não só de desempenho dos fundos, mas também se existe espaço para vocês continuarem crescendo, captando, enfim, de uma forma geral, ou também vai ser um ano bastante desafiador para a indústria, para o segmento, lembrando que assim, não necessariamente multimercado também, mas em 2021 os fundos de ações na média tiveram retorno negativo, né? Então realmente já começa a assustar para quem está olhando para o histórico recente, né? Tem muita gente que olha para 2021 e fala, pô, realmente não é aqui que eu devo estar. Então, como é que você vê 2022, tanto para o desempenho dos fundos, como para o desempenho da casa, da REAG como um todo, né? A gente teve a oportunidade, Saravalli, de conversar, né? A gente, apesar dessa questão da pandemia, agora quando arrefeceu um pouco mais, a gente teve a oportunidade, pelo menos uma vez por mês, estar em São Paulo, mas a gente tem a oportunidade, e aí da tecnologia, de efetivamente estar sempre se falando, quando precisa a gente sempre está em reunião. E a gente teve a oportunidade ali no final de ano de estar, grande parte ali da turma presencial, e a oportunidade de conversar um pouco mais, né? Então, assim, uma das conversas que a gente teve a oportunidade de ter com o Mansur, né, que é o nosso sócio majoritário, junto com o Silvani, com o resto da turma, com os outros gestores, né, que apesar de ser um ano desafiador, na verdade no Brasil todo ano de eleição é um ano desafiador além da curva, né? A gente, efetivamente, a gente vive no desafio, né? Mas ele acaba sendo um ano, efetivamente, de muita oportunidade, né? Então, assim, tanto a casa, né, como alguns investidores que a gente tem dentro de casa e que a gente tem conversado, tá? Apesar de todo esse ruído político que a gente tem visto, né? Esse descasamento de inflação, né? Que basicamente não é uma coisa só nossa, né? Você teve agora os Estados Unidos com 7% de inflação, né? A maior inflação desde 1982, né? Mas no Brasil a gente acaba tendo efetivamente algumas consequências um pouco mais sérias, né? Quando as coisas elas acabam saindo um pouco do prumo, né? Mas ele acaba se desenhando para a gente como um ano efetivamente de oportunidades. A gente enxerga que mesmo na dificuldade a gente vai ter um ano de grandes oportunidades, né? E aí a dificuldade que a gente tem é uma coisa que a gente falou no começo, né? O investidor ou efetivamente o gestor ele vai precificar. Ele precifica o risco do negócio, né? E você efetivamente faz a tua estrutura e faz a tua modelagem de captação. Então, assim, a gente está indo ao mercado agora, em janeiro. Efetivamente, a gente enxerga o mercado de energia com um potencial absurdo, né? Primeiro, pela necessidade que a gente tem a nível de Brasil, né? A gente saiu de um problema em 2021, onde muita gente falava que a gente teria talvez a possibilidade de um racionamento e que a gente não teve, né? Eu basicamente não enxergava tão profundamente essa possibilidade de racionamento, mas era alguma coisa que o mercado, algumas pessoas do mercado colocavam, né? A gente sai dessa
desse momento de racionamento, e a gente sai para um mercado absurdo de oportunidades dentro do mercado de energia, né? Dentro do mercado de energia renovável. A gente é um país continental e a gente tem, em alguns determinados polos do Brasil, a gente tem a capacidade de produzir mais do que muitos países efetivamente ali da Europa ou outros países também, energia limpa, né? A nossa matriz energética, ela é uma matriz, né, em sua grande parte ou em quase todo o seu volume, limpa, né? Seja ela da água, seja ela do vento, seja ela do sol. Né? Então, é um mercado que a gente enxerga com potencial gigante, absurdo. A gente tem conversado com alguns investidores, inclusive investidores internacionais que elegeram o Brasil como plataforma de investimento para o setor de energia. Então, a gente enxerga com muitos bons olhos, tanto que a gente está indo para a rua, efetivamente, com um grande fundo de energia renovável. Legal. A gente enxerga também o mercado de agro, né, como um mercado gigante e potencial. Né? O Brasil hoje ele desponta, né, como talvez um dos grandes produtores de alimento pelo Brasil. Em muitos commodities a gente é primeiro ou segundo. Né? Pelos últimos números do Embrapa, a gente alimenta quase 1/5 da população mundial. Né? Então a gente é um gigante nesse mercado. E é um mercado que há 2, 3 anos atrás ele não era enxergado pelo mercado de capitais. Né? Então a gente enxerga também dentro do mercado de agro um mercado absurdamente potencial. Né? Você está colocando agora as regras, os marcos, você aprovando as regulações. Né? A gente é um dos países que efetivamente mais tem regulação no mercado financeiro. Né? Então, para algumas coisas no Brasil, efetivamente elas andarem, a gente precisa que as normas, que as legislações, que as leis, elas passem a existir para que o mercado financeiro ele possa daí, então, começar a pensar nas soluções. A gente enxerga também, além do mercado de energia, né? Além do mercado, efetivamente, de agronegócio, né? A gente enxerga também muito boas oportunidades no mercado de infraestrutura. Né? O mercado de saneamento agora ele deu um boom fantástico com as privatizações. Né? É um mercado que ele tem uma necessidade absurda de capital, e a gente enxerga também, provavelmente, outros estados também colocando a sua parte de saneamento, tratamento de água na mão da iniciativa privada. Né? Então, a gente é um dos grandes mercados mundiais, né, com 210 milhões de pessoas, onde 50% da população não tem água e não tem esgoto tratado em pleno século XXI. Então, a gente enxerga que é uma necessidade eminente, até porque você ter água e você ter esgoto tratado, você diminui o custo do investimento do Estado em saúde. Né? Então, a gente enxerga também o mercado de saneamento como um grande potencial de desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Né? Então, assim, eu te falei rapidamente que eu lembrei aqui 4 grandes mercados. Né? E aí eu volto a falar com você, né? A gente vai ter um ano com um pouco mais de dificuldade? Provavelmente, a gente vai ter um ano com um pouco mais de dificuldade. Mas o mercado, ele precifica, né, esse custo, ele precifica toda essa agitação, né, e ele não deixa efetivamente de atuar, porque a gente está falando de investimentos para 20, 30 anos. Né? Então, assim, independente de eleição, independente do momento que a gente está falando, a gente atualmente é um mercado muito maduro. Né? A gente é um mercado com, digamos que as suas instituições funcionando com plena liberdade, né? E a gente talvez é um mercado que provavelmente, independente de quem ganha, a gente não tem como retroceder em muitas ações que foram feitas ao longo dos últimos anos. Né? Então, assim, a gente tem hoje grandes players no mercado, olhando investimentos no Brasil, porque você está falando de 20, 30 anos. Né? Então, o mercado financeiro ele acaba tendo a oportunidade de se reinventar dentro disso. É lógico que aí você tem turbulência, você sofre, perfeito, você tem um ou outro mercado que acaba sentindo um pouco mais. A Selic, ela traz agora, efetivamente, um problema muito maior para o varejo, porque você aumenta a taxa de juros, você traz um problema maior para o mercado de construção civil, que é um mercado que, efetivamente, as incorporadoras demandam de crédito, o consumidor final demanda de crédito. Né? Se o consumidor final ele não tiver acesso ao crédito, né, a incorporadora pode fazer o lançamento que quiser, que efetivamente você não vai ter quem compre. Né? Então, assim, a subida da Selic, ela acaba trazendo isso, só que o mercado ele precifica e o mercado ele se ajusta. Né? E aí, retorna mais uma vez, né? Enquanto tem muita gente olhando ali o lado, efetivamente, da dificuldade, que efetivamente a gente vai ter, a gente não nega isso, tá? A gente, na real, a gente está focando muito mais nas oportunidades que o mercado vão estar trazendo
para a gente em 2022. E a gente acredita que serão muitas. Uhum. Pô, Márcio, muito obrigado pelo papo. Eu sempre falo que um papo bom passa muito rápido. Eu queria fazer uma última provocação aqui. Quando você falou sobre precificação, que a gente acaba colocando preço em tudo, né? A última provocação pode ser uma resposta da REAG, do Márcio, no sentido assim, o que realmente está no preço, né? Será que 2022 está no preço? Né? No sentido que os juros devem subir para casa de 11,5%, 12%. Será que está no preço uma recessão nesse ano? Será que está no preço 2023 já está no preço? Né? Então, o que realmente está no preço? Ou, exatamente como você falou, é melhor olhar para agro, que depende menos, né, de curto prazo, tem a sua dinâmica, energia, enfim. Mas fazendo a provocação do preço, né? O que realmente está no preço? 2022 já está no preço e 2023, né? Já depois das eleições, o que pode ser aí para a classe de ativos como um todo? Rapaz, Saravale. Bom, a pergunta vamos lá, a pergunta é difícil, né? A pergunta é um pouco mais complicada, né? Então, assim, acho que eu prefiro falar nesse momento como o Márcio, né? Profissional aí de 32 anos de mercado, do que efetivamente falar em nome da REAG. Esse aí eu deixo para a turma que já está muito mais tempo dentro de casa, né? Que talvez tenha uma visão, talvez um pouco mais macro da empresa do que eu, que cheguei agora recentemente, né? Mas, assim, acho que uma das coisas que a gente acaba tendo e a experiência ela acaba ajudando nisso, né? Como eu falei lá atrás, o mercado, o dinheiro ele nunca some, né? O dinheiro efetivamente ele troca de mãos, né? E ele troca de mãos a partir da sensibilidade que a pessoa tem entre alguma coisa estar caro e estar barato, né? Efetivamente, eu acho que a Bolsa Brasileira está extremamente barata, né? Então, é uma oportunidade. Quando você fala em Bolsa, né, a gente talvez tem que desmistificar um pouco o conceito de Bolsa, de você olhar para um ano, você olhar para 6 meses, né? Quando você fala em investimento em Bolsa, você tem como estratégia de você olhar um pouco mais a longo prazo. Eu brinco com os meus filhos em casa que para aposentadoria, talvez investir em Bolsa é o melhor dos investimentos, né? Se você colocar um pouquinho de dinheirinho lá todo mês, né, e você esquecer que aquele dinheiro está lá, quando você for olhar para ele daqui a 20, 25 anos, você provavelmente vai ter um belo volume de dinheiro lá aplicado, né? Desde valorização das empresas. É lógico que aí você tem que escolher um pouco mais, com um pouco mais cuidado onde você vai colocar seu dinheiro, mas efetivamente ele vai te dar um retorno bastante considerável, tá? Eu acredito o seguinte, tá? E o Márcio acredita o seguinte, Trabalho. A Selic ela ainda sobe mais um pouco, né? Justamente por causa da pressão fiscal. Sim. A gente gastou um volume expressivo de dinheiro em 2020, 2021 por causa da questão efetivamente da Covid, né? E o financiador na ponta que financia o gasto do Estado, efetivamente ele ia passar a cobrar um pouco mais caro para continuar financiando o Estado. Perdão, para continuar financiando o Estado. Então, efetivamente, ele começa a cobrar um pedágio mais caro do dinheiro dele que vai para poder financiar os gastos do Estado, né? Eu enxergo o seguinte, eu enxergo 2021, 2022 basicamente precificado. A maioria dos economistas aí que a gente... Eu perdi o som do Márcio. Não sei se vocês estão ouvindo. O áudio do Márcio a gente não tá... Perdemos seu áudio, Márcio. Agora voltou? Agora voltou. Perfeito. Legal. Então, assim, acho que 2022 ele efetivamente está precificado. Tá? A gente pode ter um problema, e aí não é a minha seara, tá, o Zaravale, mas talvez a gente possa ter um problema um pouco maior com o dólar a partir do segundo semestre, né? Dependendo aí efetivamente do que vai sinalizar a corrida eleitoral, né? Então a gente pode ter talvez um pouquinho mais de estresse no mercado. Isso é uma opinião pessoal minha. E 2023 vai acontecer muito efetivamente ali do que ia acontecer nas eleições agora de 2022. Né? Então, assim, a gente infelizmente, a gente tem essa cultura no Brasil, quando a gente olha para operações talvez um pouco mais curtas,
né, operações ali mais efetivamente no nosso dia a dia, que todo período, se a gente pegar todos os períodos aí de eleição, eles são basicamente períodos um pouco mais conturbados, né? Talvez a única diferença seja ali na reeleição do Fernando Henrique Cardoso, mas a gente também teve um problema logo ali depois, com o câmbio, mas foi uma eleição que o mercado ele não sentiu tanto, né? Mas todas as outras eleições que tiveram pós, né, a gente teve um ano mais turbulento, mas nem por isso a gente deixou efetivamente de ter oportunidades, né? E eu acredito também, basicamente, o Saravalli, no tamanho que a gente está hoje, né? A máquina de produção de alimento, de energia, de commodities, né? A gente é uma máquina gigante no Brasil, né? Por mais que talvez as pessoas elas comentem diferente, a gente acaba tendo um peso muito grande hoje em algumas estruturas mundiais, né? Então, assim, independente lá de quem ganhe, né? Não vai ser o final do mundo, né? E também não vejo, né, possibilidades hoje da gente efetivamente ter um problema muito maior do que vai ser o desafio de 2022. Uhum. Tá ótimo. Muito bom. Pô, Márcio, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Vamos marcar mais vezes aí, mandar um abraço para todo o time da REAG, né? Um feliz 2022 para todos. Parabéns aí pelo trabalho, né? E vamos sempre mantendo para trazer as novidades por aqui, né, no BMC Talks. Com certeza, Saravalli. Obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer, né, ver outros grandes profissionais lá da casa, lá falando e batendo papo aqui com vocês, viu? Muito obrigado, um bom 2022 para vocês. Obrigado, uma ótima noite. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso BMC Talks com o Márcio Marques, né, que é um dos sócios responsáveis pela REAG Investimentos, tá? A gente sempre pede para procurar o documento oficial, né, a fonte oficial, reag.com.br. REAG é reag.com.br, o site oficial deles, tá certo? E lembrando também, você pode acompanhar, reforçando o seu BMC Talks em podcast. Em qualquer plataforma você encontra, toda semana tem programa novo. Se você estiver aqui ao vivo na nossa programação do BMC News, né, fique com a gente, que daqui a pouquinho vou fazer surpresa aqui, mas é um case espetacular, tem muita novidade acontecendo, né, e a gente já vai trazer uma que inclusive aconteceu nessa semana com o CFO da Azevedo, a famosa Azevedo Travasso, daqui a pouquinho com o Léo, que é o diretor financeiro da Azevedo e aqui comandado pela Ana Beltrão, tá bom? Espero vocês aqui na próxima quinta-feira às 18 horas do BMC Talks e continue a nossa programação com o BMC Business, né, entrevistando aí o diretor financeiro da Azevedo. Pessoal, muita coisa acontecendo nesse case, vale muito a pena assistir. Espero vocês aqui daqui a pouquinho. Até mais. Tchau!